Eu queria agradecer o convite da Débora para vir aqui conversar com vocês. Na realidade, o título, né, a gente falou Porto de Chegada dos dos judeus no Rio de Janeiro. A ideia é um pouco ligar para quem já foi ou quem vai na Ilha das Flores, né? Mas aí eu fiz uma grande introdução, na realidade, para que seja uma conversa, né? A Débora falou que meu currículo foi compartilhado, eu sou historiadora do começo ao fim, eu sei que, né, o que eu sempre ouvi é coitada, vai estudar história, vai passar agora, mas eu tenho muito orgulho de ser historiadora, cada dia que passa eu acho que é a disciplina mais incrível que tem. Eu fiz a graduação e o mestrado na UERJ, Universidade Pública de Qualidade, fiz o doutorado na Fundação Getúlio Vargas, cheguei ao pós-doutorado, eu sempre falo que não é título acadêmico, né? Mas isso mostra que a gente está sempre estudando, mas sempre que eu vou para uma instituição judaica, antes de começar a falar sobre qualquer coisa, eu sempre preciso dizer que eu sou cria do Lar da Criança. Eu acho muito importante, eu fui do Lar da Criança israelita Rosa Weissman, dos 5 aos 14 anos, e com estudar em Israel, eu fiz classe brasileira em Yemen Nord, eu tive todo o apoio do lar. Então, ainda mais com plateia aqui totalmente feminina, eu sempre acho importante a gente falar um pouco sobre isso, a essência, em grande medida, da comunidade judaica no Rio de Janeiro, da comunidade do Brasil e da comunidade judaica no mundo, passa pela educação. E se eu posso falar, talvez dar uma palestra hoje, falar que tem pós-doutorado na FGV, que dei aula na Colômbia esse ano, fiquei muito chique, né? Isso vem dessa base. Então, queria agradecer. E a minha ideia era falar um pouquinho sobre os judeus e o Rio de Janeiro. Eu botei uma foto que é a capa de um livro que depois eu vou falar mais, que é o que me sustenta hoje, que é o livro Judeus Cariocas. Depois eu vou falar sobre os livros. Meu último slide é com dica de bibliografia, que é da Keila Grimber e do Flávio Lemonsic. Tive a honra de ter tido o Flávio na minha banca de mestrado. E Keila é um dos casos mais incríveis de historiadora brasileira, ponto, além da gente pensar historiadora judia, porque é um caso de TCC, de monografia publicada. Né? Então, é uma das gênias, entre os muitos temas que ela trabalha também, tem esse. Então, eu vou doutorado, pós-doutorado, história, faço... Só para passar o PowerPoint. Deixa eu só passar aqui. Posso? Sobrou um cabo aqui grande. Tá. Antes de começar a falar sobre os judeus no Rio de Janeiro, é sempre interessante essa pergunta, né? Quem são, o que é judeu, né? E agora, né, sempre, desde a pandemia, eu tenho me apoiado muito na Netflix, mas nos streamings, de uma maneira geral, tem muitos programas que nos ajudam a pensar vários pontos, vários temas. Eu sou historiadora do Império Otomano, foi isso que eu fui estudar no meu doutorado na Turquia, tenho falado muito sobre eleições turcas exatamente por isso. E através de séries, muita gente veio estudar comigo sobre história otomana, aquela série Ertuğrul, que está na Resurrection, ou a Ascensão do Império Otomano. Tem muitas séries para todos os gostos, e isso ajuda a largar a visão de mundo. Mas eu queria começar com essa série que parece meio estranha no começo, né? Que em hebraico se chama Shadchanut Modernit, né? O Shadchanut, né? O casamenteiro moderno. Eles botaram o título em inglês Jewish Matchmaking, em português é Casamento Judaico. Casamento à moda judaica. Casamento à moda judaica, que é esqueci o nome dela, Ben Shalom, o nome dela, Alisa Ben Shalom. Mas o que eu acho interessante dessa série, que eu assisti assim, tipo, num dia, que seria um reality, né, de casamentos judaicos, uma das primeiras frases que ela fala é assim: existem 15 milhões de judeus no mundo, existem 15 milhões de formas de você exercer, né, o seu... Você tirou a tela. De você exercer o seu judaísmo, né? Então, eu acho muito interessante, até porque ela mesma, ela é ortodoxa, ela usa peruca, né? E, na realidade, o que é mais interessante, por que essa série eu acho interessante de frisar, é que os casais que ela vai tentar formar tem de tudo. Tem também ortodoxo, tem aquele, né, filho de israelense, essa nova geração agora de israelo-estadunidenses, né, que quer conhecer, não uma noiva qualquer, ela tem que falar hebraico, né, porque parte do ethos, né? Tem aquele casal que ele é sefaradi, ela ashkenaziá, isso é um lixo, isso é um tema, né?
Então, eu acho muito interessante o que é ser judeu. Eu acho que essa série que acabou de entrar agora em maio, e está lá nos Trend Topics, né, da Netflix, ela mostra um pouquinho isso. E talvez o interessante, né, que ela é docita, ela é ortodoxa, ela usa peruca, mas ela não nasceu religiosa. Ela conta no decorrer que ela, na realidade, voltou de Tchuvá, né, ela ficou religiosa, se casou com um marido, né, também assim, moraram nos Estados Unidos, agora está morando em Israel, tem 5 filhos. Mas ela faz os matchmaking de todos os tipos, né? De casais, inclusive tem uma personagem que é meio, né, só a mãe que é judia, o pai não é. Então, eu acho muito interessante começar falando o que é ser judeu, a gente sempre, né? Quem somos nós? Eu acho que essa série é interessante. Tem outros tantos programas agora na Netflix, mas eu acho interessante ou Netflix, ou HBO Max, ou Prime, Amazon Prime, you name it, né? Por exemplo, mesmo o mundo dos ultra-ortodoxos, que é pequeno no Brasil, mas, enfim, a gente convive também, até porque cada vez mais, né, tem peso em Israel, inclusive político. Se a gente pega 3 séries, microséries, a gente já consegue ver essa parte da pluralidade, né, que ela já começa aqui. Né? Quem assistiu Stissel, né, e se encantou com Stissel, né, Shira Haas, né, depois ela vai fazer outra série, né, uma das atrizes. Stissel passa no bairro de Geula, em Jerusalém, e mostra o mundo, né, um dos mundos, né, ultra-ortodoxos. Não sei se vocês assistiram, se não, né, eu recomendo. Um dos episódios, o Rav, o pai, vai visitar lá uma parente desgarrada que foi para o Rabat, né? Então é muito interessante porque o senso comum, né, falar ultra-ortodoxo, amigo, né? Você tem de um tudo, né? Em Jerusalém eu aprendi, se tem meia branca, me torei carta, você acaba depois ganhando, né, um traquejo para entender que tem essas diferenças, mas não é muito óbvio. E essas séries aqui, quer dizer, Stissel é uma série bem interessante nessa tendência. Eu vou dar uma aula até semana que vem no Hub sobre isso. Essa tendência israelense é absolutamente incrível, né? de usar os temas do país e furar a bolha. Às vezes é uma coisa tão específica que tem gente que não é da comunidade judaica que gosta, né? Inclusive, um dos produtores é um ex-ultra-ortodoxo, que passa, então, Geula, em Jerusalém. Unorthodox vai falar de Brooklyn, Berlim. Então, quer dizer, esse mundo ultra-ortodoxo, para além de Israel, eu ainda não assisti o tal do Diamante Bruto, né? que fala também desse meio mais na Antuérpia. Então, só para mostrar, né, que mesmo quando a gente pega um grupo, tem muitas subdivisões, e o Anovans é um documentário mais pesado, né? Um documentário que mostra que mesmo nesse mundo ultra-ortodoxo tem muitos problemas, né? Como é difícil você também sair dali. Então, aqui só para dar um exemplo, né, de quem somos nós, somos muitas coisas. E, além disso, tem também séries que, às vezes, não estão focadas nessa questão do background judaico, mas eu queria chamar a atenção de 2, mas que mostram um pouco outro tema, que isso aparece um pouquinho nos judeus do Rio de Janeiro, que são os judeus Mizrahim, e também Sfaradim. Essa série eu recomendo muito, porque ela é pouco falada, ela é muito dura, está na HBO Max, se chama Valley of Tears. Ela trata, acho que é a primeira série israelense que trata de um dos temas mais tabus de Israel, que é Milchemet Yom Kippurim, a guerra de Yom Kippur. É um conflito muito tabu, porque, de fato, Israel foi, apesar de ter indícios ali de isso acontecer, né, foi pega de surpresa, e a série, enfim, vai tratar de uma batalha específica ali da Yom Kippurim, não vai para aí, mas traz ali os personagens, são 2 que são maroccanos, que são marroquinos, que falam entre si em árabe, né? Então, quer dizer, o que é esse... E Yari tem uma relação, inclusive, com os judeus marroquinos, que é muito interessante, mas o que é esse... Né? Isso é um grande tema em Israel também. Hoje, os judeus, né, de background árabe, essa identidade, né, que é judaica, tem esse faradi por um lado, mas também tem uma cultura árabe, às vezes dialetal. Então, eu queria aproveitar para chamar a atenção dessa série. E tem outra que aí ficou mais famosinha, que é a The Spy, essa na Netflix, com Sacha Baron Cohen, em que ele interpreta um outro Cohen. Espetacular. Espetacular, e é incrível, obrigada. Que ele conta a história do Eli Cohen, né? E por que eu queria chamar a atenção?
porque o Eli Cohen, né, ele era um judeu egípcio, né? Os judeus foram expulsos do Egito em grande medida em 1956. Ele, na realidade, vai um pouco antes para Israel e, por conta dessa vivência no Egito, falar árabe fluente, ele acaba criando toda uma história baseada em fatos reais, né? Toda uma história de ficção a respeito da história dele, como se ele fosse um imigrante sírio. Ele vai para a Argentina e consegue, a partir da Argentina, se imiscuir de tal modo, né, na hierarquia síria, que, a partir da Síria, ele passa informações que foram essenciais para que Israel tomasse parte dos territórios na Guerra dos 6 Dias. Até hoje, o governo sírio ele foi descoberto, foi morto, enforcado, e até hoje o governo sírio não devolveu. Então, assim, eu peguei aqui uns exemplos, eu acho... Oi? Não devolveu o corpo. Não devolveu o corpo, não devolveu os restos mortais. Isso é um tema tabu até hoje, e é um pouco tabu na Argentina. Eu dei aula para a Universidade Católica Argentina recentemente, e a gente estava falando um pouco sobre isso, né? Como esse é um tema, porque foi na Argentina que se construiu essa história, e que, em certa medida, a Guerra dos 6 Dias é a guerra mais importante, junto com a Guerra de Yom Kippur, no Oriente Médio, passa por ali. Mas, enfim, eu abri esse grande pop-up aqui, mas para começar falando quem são os judeus, quem são os judeus em geral, quem são os judeus que chegam no Rio de Janeiro. A gente tem um pouco de tudo e, né, enfim, de pijama em casa a gente consegue acessar um pouquinho e, enfim, às vezes matar saudade, às vezes tem curiosidade, porque também tem isso, né? O fato de nós sermos judeus, a gente não necessariamente domina tudo, né? E é muito interessante porque eu sou brasileira típica, né? Na realidade, eu sou judia por parte de mãe, não sou judia por parte de pai, descendo de todas as cores e credos, mas fui criada no judaísmo, mas sou askenaziá, né? Minha família vem da Polônia, mas eu estudo o Império Otomano, né? Eu sou aquela que lida com sefaradim. Então, assim, eu acho que eu conheço mais a história dos judeus sefaradim do que dos poloneses, né? Então, tem um pouco disso, né? Talvez conhece mais do que eles. Provavelmente, eu estava contando aqui que eu dei um curso um pouquinho antes da pandemia no Midrash sobre a história dos judeus do Império Otomano, e isso gerava um pouco de desconforto, porque muitas pessoas da plateia falavam: mas como assim? Você não é da galera, né? Outros gostaram tanto que me chamaram para falar no Confarad depois, né? O fato que me consta, eu sou a única pesquisadora brasileira judia, brasileira de uma maneira geral, que tive acesso aos arquivos do Império Otomano em Istambul, né? E, enfim, não tem como você falar das relações do Brasil com o Império Otomano sem falar de imigração, né? E parte da imigração é judaica. Então, me sinto totalmente legitimada para falar desses temas, mas às vezes gera esse desconforto, né? Enfim, só para mostrar essa complexidade. Eu acho que eu vou pregar para convertidos aqui, no sentido de vocês saberem tudo isso, mas como, né, o encontro tem a ver com a visita à Ilha das Flores, vamos lá. Bem, a primeira coisa que eu acho muito interessante que o Flávio Lemonsic e a Keila começam o livro falando é dessa tradição judaica de migração, né? Você tem, desde a história, né, quando a gente vai para a base, né, dos judeus, às vezes às vezes vão por vontade própria, às vezes expulsos, às vezes são convidados, às vezes são desconvidados, né? Então, toda a história judaica, né, mesmo quando a gente fala, eu sou de origem polonesa, na realidade, o meu avô nasceu na Polônia, mas viveu na Alemanha, já é refugiado já era 2 vezes, né, refugiado quando chega aqui. Então, todo mundo que a gente vai conversar, né, rapidamente no café a gente já estava falando que tem filho em Portugal, que tem filho nos Estados Unidos, né? O pai veio não sei da onde. Isso faz parte um pouco, né, da tradição judaica de migrações e, né, o Rio de Janeiro entra, né, para alguns 4, 5 gerações aqui, outros, né, às vezes foi só uma passada e já estão circulando. Isso faz parte da história. Quando a gente pensa, eu falo muito rápido, se eu estiver muito rápido... todo mundo que já me viu falar sabe que eu... Oi? Eu adoro o seu ritmo. Que bom, mas é porque às vezes o pessoal acha que eu sou muito acelerada, mas se eu estiver muito acelerada, vocês me parem, tá? Só para a gente falar, quando a gente vai começar a tratar especificamente, né, dos judeus no Rio,
tem vários prólogos, né? Então, você tem uma presença prévia de cristãos novos, e aí cada coisa que eu vou falando para vocês tem projetos interessantes, né? Cristãos novos vieram para cá, né? Para o Brasil ou para a América Portuguesa ainda, né? E mantiveram aquele judaísmo secreto, e às vezes agora, gerações depois, tem um projeto de um menino que estudou comigo, que é o Ventura, era Gilberto Ventura, na época que ele estudou comigo em Minorda, agora mora em Ventura, se chama Sinagogas Sem Fronteiras. Não sei se vocês já viram, né? Que tem a ver justamente com a gente buscar aqui, sobretudo no Nordeste brasileiro, em alguns lugares, pessoas, poxa, sexta-feira eu fecho a janela, né? Quando alguém morre eu boto uma pedrinha no túmulo, e achava que aquilo era super normal, né? E depois as pessoas começam a descobrir que são, né, descendentes de cristãos novos. Hoje, inclusive, muitas pessoas estão ganhando a cidadania, né, portuguesa e espanhola justamente por conta disso. Então, a gente tem uma presença prévia de cristãos novos que vieram, seja ainda, né, de Portugal para cá, alguns vieram também no período holandês. Tem o livro Jerusalém Colonial, maravilhoso. E sobre os judeus, os cristãos novos do Nordeste, tem o documentário da Luíse Valente. O documentário não é filme, é um documentário da Luíse Valente com outra pessoa, que é bem interessante. Mas, enfim, então a gente tem os cristãos novos, a gente tem também esses, né, judeus holandeses, e que tem o livro Jerusalém Colonial, do Ronaldo Weinfels, e agora eu ainda não consegui ler, vou ler com o meu clube de leitura, o Lira Neto, Levantados do Chão, se eu não me engano, enfim. Para cada coisa que a gente falar aqui tem muito material. Com a abertura dos portos, as Nações Amigas, em 1808, quando esses refugiados, a família real portuguesa veio para cá fugindo, lembrem vocês, eles estavam fugindo da invasão napoleônica, e abrem os portos para as Nações Amigas, a gente começa a ter uma presença mais pontual de judeus oriundos do Reino Unido, da Inglaterra, né, e também da França, sobretudo da Alsácia, Lorena, né, quem já fez aí o Walking Tour Rio Judaico, que eu fazia, agora o Ezequiel Pessar, né, tem feito mais sozinho, a gente conta ali na Rua do Ouvidor, né, de comerciantes que vêm no século XIX, sobretudo da Alsácia-Lorena, alguns britânicos. Então, você tem, entre esses estrangeiros que vêm para cá, alguns eram judeus e alguns falavam um pouco sobre esse judaísmo. Tem também os judeus marroquinos, nessa mesma época, né, os judeus marroquinos, a sinagoga mais antiga aqui do Rio, né, enfim, tem a ver com essa presença marroquina, vem logo no começo do século XIX, e é uma imigração muito... Lembra hoje que a gente chama de brasilibaneses? Vêm, vão, né? Eles vêm para o ciclo da borracha, em especial. Quem circular, né? Eu tenho circulado às vezes por Manaus e por Belém, tem lá a Bemol, que é a grande loja do Nordeste, né? Que é da família Benchimol, é bem interessante. E também tiveram, no começo do século XX, os experimentos em Philipson e Quatro Irmãos, da ICA, né, da Jewish, agora esqueci o que significava ICA, mas que era um projeto de tentar trazer judeus um experimento mais agrícola. Então, assim, gente, tem um prólogo para cada coisa que eu estou falando, para vocês tem pesquisas, muitas coisas. Mas o que eu queria dizer, nesse panorama todo, de muitos prólogos, é que no começo do século XX, que a gente tem, de fato, a chegada de judeus em maior número, digamos assim, para o Rio de Janeiro. Tem cada história, tem muitos projetos de história oral, grande Heranças e Lembranças. Eu estou olhando aqui para a sobrinha da Suzane Vorkman, né, e a Karen Vorkman, que começaram né, coletando, entre outros tantos. Então, você tem muitas histórias que falam final do século XIX, início do século XX. Eu guiei a família Steinbrück. Eles fizeram uma reunião um pouquinho antes da pandemia, e eles são de ou Quatro Irmãos ou Philipson. Né? Então, você tem, como falei, alguns prólogos ali de presenças, mas, de uma maneira geral, a gente pode falar anos 20 como um marco de ter uma presença maior de judeus no Rio de Janeiro. Por um lado, muito se fala de 1924, se eu não me engano, quando os Estados Unidos começam a botar cota
né? Muitos queriam fazer a América, né? E, obviamente, os Estados Unidos receberam. Isso é muito importante para a gente entender política externa e a relação que hoje Israel tem com os Estados Unidos ainda. Na virada do 19 para o 20, os Estados Unidos receberam cerca de 2 milhões, 1,5 milhão, 2 milhões, eu não sei exatamente o número, de judeus fugindo, sobretudo de pogroms, da pobreza, e vão se localizar Nova York e na Flórida, sobretudo pelo país como um todo, né? Eu tive agora em Nova York, encontrei uma aluna aqui na Judinha, falou: Monique, foi tão bom estudar com você, porque eu cheguei em Nova York e entendi o que é uma cidade judaica, né? A gente anda por ali, quer dizer, esses judeus vão imigrar em grande medida e depois isso vai ter um peso, né, político, mas em determinado momento você tem esse fechamento, essas cotas, e começa a se buscar outras alternativas. Num primeiro momento, né, fugindo da pobreza, buscando melhores condições de vida, de repente se reintegrando a redes familiares, depois fugindo do antissemitismo propriamente dito. Então, a gente tem esse grupo, né, de Ashkenazim, né, Ashkenaz seria a Alemanha, a gente está falando, estou aqui pregando, né, para converter, todo mundo sabe que mas quando faço palestras para outros públicos, né, tem que me aventar, me aprofundar, e também Sefaradim. O que acontece? O Império Otomano deixa de existir exatamente agora, a Turquia está celebrando 100 anos, né? Mas a data oficial é 1922. Só que o Império Otomano, na fase final, são vários, né? Você tem a Guerra da Tripolitânia, 1911, a Guerra dos Balcãs, 13 e 14, 12 13, perdão, a Primeira Guerra Mundial, a Guerra de Independência. Os judeus viviam muito bem no Império Otomano durante muito tempo. Salônica foi uma cidade que teve maioria judaica, teve uma história incrível. Mas essa fase final do Império Otomano, depois de 1908, eles são obrigados a servir o exército, começam a ter mais impactos culturais e econômicos, começam a imigrar e também vão vir para cá. Então, a gente começa a ter essa confluência, num primeiro momento, sobretudo de judeus ashkenazim e de judeus sefaradim. No tour, a gente mostra muito bem que os judeus ashkenazim, eles vão circular por diversos espaços, mas a gente pode pensar esses judeus ashkenazim, sobretudo, na Praça 11. Os judeus sefaradim, em grande medida, vão para Saara. Tem um texto maravilhoso do João do Rio, chamado Religiões do Rio, que ele fala, no começo do século XX, que você chegava na Saara, hoje a gente chama Saara, Sociedade dos Amigos e Adjacências da Rua da Alfândega, você tinha judeus, muçulmanos, drusos, armênios, gregos, enfim, tinha uma cultura ali que eles praticamente trouxeram aquele cosmopolitismo do Império Otomano, né, sobretudo do que é hoje o Líbano e a Síria, comiam a mesma comida, cantavam as mesmas músicas. Ele fala assim, o que diferenciava era, no casamento, se ia ser um rabino, se ia ser um imam, se ia ser um padre, né? Lembrando que a maioria dos imigrantes que vieram para cá eram cristãos, né? Mas você tinha isso, né? Então, isso é bem interessante, porque essa especialidade era bem, né, distinta, né? A gente ainda não tem uma comunidade de fato, depois eu vou aprofundar aí. Então, a gente tem, né, a restrição de imigração nos Estados Unidos como uma das razões, redes familiares, né? Então vem todo mundo conta, meu tio veio primeiro, né? Aí trabalhou, precisou, né? Conseguiu juntar dinheiro e era muito pingado, é muito comum isso. Por que não veio todo mundo junto? Porque conseguia a passagem de um, vem aquele, né? Daqui a pouco vem. Isso é muito importante também, porque hoje, e eu discuto isso muito com diplomatas, Brasil, árabes e judeus convivem muito bem, olha como o Brasil tem algo a ensinar ao mundo. Nenhum desses dois grupos teve uma política pública. Foram para trazê-los. Se vocês visitarem o Museu da Imigração em São Paulo, os italianos, os portugueses, os espanhóis, os croatas, até os japoneses, você tem uma política pública. Judeus e árabes não tiveram. Tá? Uma imigração que se sustenta. Isso parte dessas redes familiares. E uma coisa muito interessante, vai acontecer com outros grupos, mas é justamente rede de ajuda mútua e de apoio social, né? Quando começa a se criar as instituições, um navio está chegando, vou lá receber, vou receber para
trazer aqui para Saara, né? Ou também, às vezes, né, tinha a história das polacas para tentar prevenir, olha lá, que alguma coisa, né, enfim, mais grave podia acontecer. Então, início do século XX, a gente pode falar dos anos 20, os anos 30, ali dos anos 30 com maior, né, presença, a gente começa a ter, né, o Rio era capital ainda, é muito importante frisar, o Rio foi capital até 1960, eu diria que até mais ou menos 1950 o Rio era o principal ponto. Depois São Paulo, não é à toa que hoje os números são meio estranhos, mas dos 120 mil judeus no Brasil, sei lá, 100 mil estariam em São Paulo, 20 mil no Rio, tem alguns outros, né, Porto Alegre, Belo Horizonte, mas o grosso hoje está em São Paulo, mas isso começa a mudar depois, né? Tá indo, gente? Que bom. E uma característica interessante é que a migração urbana, tá? Isso quando se chega aqui, né, vão atuar no meio urbano, na cidade. E eu peguei uma citação aqui daquela Greenberg do Flávio Limonsic, que eles falam: estabelecendo-se em setores da economia cujos requerimentos de investimentos eram pequenos ou cujas barreiras da entrada eram limitadas, né? Então, você consegue juntar ali um capital trabalhando, sobretudo, como mascates no primeiro momento, ou com uma ajuda da comunidade, e aí vai abrir lojinha, vai, né, essas coisas, e, ao mesmo tempo, não tinha tanta limitação. Nem falei aí, mas tem toda uma literatura, Lucia Lippe, que também fala de que sabia-se o que era o meio rural, né? Porque a escravidão foi muito, muito cruel. Então, quando começam a chegar os italianos, esses imigrantes que sim tiveram políticas públicas para chegarem aqui, oficialmente era para trabalharem no campo, mas eles eram quase que tratados como escravizados, né? Então, por isso que grupos, sobretudo judeus e árabes, vão buscar outros espaços, né? E eu já falei, quer dizer, vão fugir da pobreza no primeiro momento, e não é só a pobreza, né? Quer dizer, a gente tem que pensar o que é aquele mundo. A gente, nesse exato momento, está vivendo uma transformação global complicadíssima, né? Olha só, a guerra na Ucrânia, enfim, depois a gente pode falar sobre isso. Aqui, no início do século XX, era isso, os impérios multiétnicos se esfacelando, né? O Império Otomano, o Império Austro-Húngaro, né? O Império Russo se esfacelando, e esses, né? Tem um documentário que eu nem botei na lista, mas eu sei que é de uma pessoa ligada, que é a Ari também, que é o Passaporte Húngaro, da Kogut. É Sandra Kogut, acho que é o nome dela? Sandra. O pai dela fez aquele curso, os pais dela fizeram o curso que você fez comigo, né, Débora? É bem interessante, porque lá pelas tantas, você não sabe, não, que país é esse, né? Não. Ou também o documentário maravilhoso da minha amiga Leila Sterenberg, Cartas da Bessarábia. Maravilhoso. Eu acho que eles dialogam muito, inclusive as duas são mulheres poderosíssimas, né? Mas, enfim, só para falar o que era aquele início do século XX, para as minorias, de uma maneira geral, para os judeus em particular. E, então, assim, é pobreza, é pogrom, né? Quem leu a biografia da Clarice Lispector, que acho que é o caso mais conhecido, porque a mãe dela viveu, né, no pogrom, sonho de liberdade e ascensão social, enfim, cada caso, né, é um caso. Agora, uma característica muito importante, eu comecei falando para vocês, né, que eu cresci no lar da criança, e isso explica muita coisa da história judaica, inclusive o Estado de Israel, depois a gente pode falar sobre isso, é o estabelecimento de instituições. Mal chegam aqui, né, ainda carregando, né, mascates e um trabalho muito duro, mal falando a língua, vão criar o Hilfsverein, o Relief. Oi? O Lar União, enfim, jornais, sinagogas. Aí, se não tem sinagoga, né, aluga, que o primeiro capítulo do Zevig Welder fala do abacate. Alugaram um salão de festas aqui na Rua do Catete, que tinha um São Jorge, queriam fazer o Yom Kippur lá, e cobre o São Jorge, não cobre o São Jorge, dava-se um jeito na história para poder você, né, enfim, viabilizar a sua prática, né? Isso é muito importante até hoje, quer dizer, a importância das instituições. E as instituições também vão se reinventando, né? Eu comecei falando que eu cresci no Lar da Criança, nos anos 80, eu ia domingo,
e ficava até sexta-feira. Hoje o lar não tem nem mais espaço físico, porque hoje já se percebe que o melhor é que as crianças vivam com os pais e que a ajuda venha de outra forma, né? Então, quer dizer, as instituições vão se reinventando, às vezes estão se aglomerando, as escolas judaicas agora todas têm um hífen no meio, né? Eu estudei no Colégio Israelita Sholem Aleichem, agora é Lies, em barra, hífen, Sholem Aleichem, meus filhos estudam no Eliezer, hífen, Max Nordal. Mas, enfim, isso é muito importante em relação à comunidade judaica, né? De uma maneira geral, óbvio, 15 milhões de judeus, 15 formas diferentes de interpretar o judaísmo, cultura, política, mas, de uma maneira geral, essa primeira geração, a gente vai ter os progressistas. Na realidade, eu escrevi o livro da Kinderland, a história da AFIB, né, da Associação Feminina Israelita Brasileira, elas eram o Reuter, né? Eram as vermelhas. Mas depois tive que botar o título Senhoras Progressistas e uma Terra de Crianças, porque normalmente os comunistas, os esquerdistas eram chamados de progressistas. Hoje, progressista tem uma outra conotação. E a gente tem os sionistas. Isso é bem interessante também, quando a gente vai olhar aí especificamente para a comunidade judaica carioca. Então, um pano de fundo, né? E aí uma foto aqui do porto, né? Finalmente a gente tem o Porto do Rio ali mais preparado para receber navio, mas quando eu fui fazer um cruzeiro em 2015 com a minha família, era lama também, não estava... mas, enfim, eu estava agora, hoje, né, preparando aqui, eu não sei se vocês conhecem a Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Né? Isso é incrível. A Biblioteca Nacional Brasileira, a maior da América Latina, que tem 2 acervos reconhecidos pela Unesco como Memória do Mundo, que é a coleção Dona Teresa Cristina Maria, que é o acervo de Dom Pedro II, que era um filosemita, e a coleção Real Biblioteca, que é a coleção trazida pela família real. Eles, há alguns anos, uns 10 anos mais ou menos, digitalizaram cerca de 800 periódicos, tá? Eles digitalizaram cerca de 800 jornais. E aí, hoje, preparando, eu entrei ali, na Fonfon, que é uma dessas revistas ilustradas que tinha no começo, né, do século XX. No começo do século XX, a gente não fala judeu, tá? Na documentação, a gente fala israelita. Era isso. Eu coloquei ali, né, enfim, israelita, só para trazer um pouquinho desse... Não aprofundei, assim, só fiz um print para mostrar para vocês. Mas, em 1923, que a comunidade ainda está se esboçando, eles receberam, assim, recepção a um intelectual israelita, na realidade, sionista, né? Que veio falar que tá bem, não dá para ler, mas não sei se eles alugaram um teatro. Mas só para a gente ter uma ideia do que era, né? Débora, a dificuldade que a gente tem de encher os espaços, porque também já foi craquelando um pouco, né? A comunidade, porque aí tem os Yekids, e aí tem os Mizrahim, tem não sei o quê. Na época ainda não tinha talvez essa subdivisão, e a gente tem o que sim, a princípio, sionistas e progressistas, e o líder sionista, tem até uma foto do Herzl aqui, apareceu. Eu achei interessante porque saía no jornal de grande circulação, na Fonfon. A gente acha todas as comunidades, tem os árabes, enfim, tem os israelitas, né? E aqui o Clube Azul e Branco, que era um clube feminino, de 1934. Gente, eu peguei assim do nada só para mostrar, aproveitar para falar para vocês, quem quiser fazer pesquisa, olhe a Hemeroteca que tirou um. Já vai voltar. Oi? Já vai voltar. Existe um bom contato. Então, olha só, nos salões do Hotel Glória, Desculpa. Melhor deixar parado. Realizou-se uma elegante festa promovida pelo Azul e Branco Clube, sociedade recentemente fundada nesta capital. Vou ler, é porque eu não consigo ler, gente, agora a idade chegou. Por elementos destacados da colônia israelita, o grupo que o clichê focaliza reúne algumas das galantes figuras femininas do Azul e Branco presentes ao baile do Hotel Glória. Né? Então, na década de 30, a gente já tem uma comunidade judaica estabelecida a tal ponto de fazer o evento, né, no Hotel Glória, sobretudo ali com as mulheres, né, com as meninas da comunidade. Eu acho muito importante frisar isso. Eu estava nos 75 anos do Estado de Israel, na Embaixada em Brasília, e eu conheci a presidente do IB, que é do Ruth Goldberg, do Instituto Brasil-Israel. Falei, gente, uma presidente de instituição judaica. 2023, ainda contamos nos dedos
né? Apesar disso tudo que a gente está falando, do papel essencial, né, que as mulheres fazem das instituições judaicas, ainda tem poucas ali, né, no poder, digamos assim. Eu fui na Hebraica de São Paulo, aí tinha uma parede lá com as exposições, com as fotos dos fundadores, não tinha uma mulher, né? Então, como eu estou com essa agenda feminista também, queria frisar isso para vocês, que elas estavam lá, né? Tem várias instituições, né, com esse caráter feminino, ou muitas das organizações judaicas, as mulheres ali realizando o dia a dia, tocando, né? A FIB, a Kinder, que está aí, né? Essa eu conheço bem, que começa do trabalho feminino, no caso da FIB, sim, elas eram as líderes durante muito tempo, só nos anos 80 que começa a ter homens, né? Mas acho que ainda tem uma história a ser contada, né? E eu sempre aproveito essas brechas para falar com vocês. Bem, mais algumas questões antes da gente conversar, aí uma foto, né? Da Praça 11, né? Que muitos falam de Yiddish Avenida, mas eu acho muito interessante no livro do Flávio e da Keila, que eles falam de o pequeno grande Stetl, que de certa medida foi, né? Originalmente, quando esses judeus aportam especificamente no Rio de Janeiro, a quase totalidade vai para os subúrbios, tá? Então, a gente tem Engenho Novo, Madureira, Meier, Nilópolis, Cascadura, não botei aí, mas Niterói também. Oi? Eu sabia disso, que realmente tinha peso o número que foram para o subúrbio. Muito, muito, muito. Quando eu estava no Museu Judaico, até com a Eliette Weitzman, a gente fez um livro, até que ela que escreveu, mas a gente fez a pesquisa dos judeus da Leopoldina, né? Quer dizer, vão viver lugares onde podem criar comunidades, né? Muitos falam que tinha que ser perto do olhinho do trem, porque vão vender, né? Vão trabalhar como mascate, tinha que ter essa facilidade, mas eu gosto muito de frisar isso, porque, né, enfim, judeu é rico, não. Né? O que é impressionante, sim, teve uma ascensão social, mas, num primeiro momento, é muito raro a gente ter alguém que vai direto para a Zona Sul. Tem um livro que eu gosto muito, que é do seu Hans Stern, a Consuelo Diegues, que é uma jornalista famosa. Ela escreveu um livro sobre a história do seu Hans Stern, que é da H. Stern. Ele é um caso raríssimo de judeu alemão, ele é Yek, que vai direto para a Atlântica, porque a tia, que era da família Burle Marx, já estava morando aqui, aí já tinha se estabelecido, e aí vão se abrigar com parentes, né? Mas, assim, a gente conta essas histórias um pouco como... Não, já estavam razoavelmente bem, e ele tem a sacada, e eu acho isso muito importante do seu Hans Stern, depois seu Julius Sauer também, de pegar as pedras semi-preciosas e fazer disso um business. E o Brasil é uma das multinacionais radicadas no Rio. Eu conto isso num outro tour, em 2 tours que eu tenho. Mas, enfim, só um parêntese, mas eu acho muito importante frisar. Num primeiro momento, vão para regiões mais afastadas, vão para subúrbios e para Praça 11, né? Sobretudo os Ashkenazi, né? Quer dizer, o grande Shtetl carioca. Os Sefaradim, eu botei Mizrahim ali, porque a gente não tem tantos Mizrahim, judeus de fala árabe, a gente tem, né, eles são mais identificados como Sefaradim, de uma maneira geral, vão para Saara. Aí você tem a Praça da República ali, o Campo de Santana no meio, né? E durante muito tempo era isso. A Praça 11, com judeus ashkenazim, com muitas subdivisões ali também. Oi, vavoi, um polonês casado com um alemão, né? Enfim, você tem essas questões ali. E para lá, na Saara, né, a gente tem essa convivência com cristãos, com armênios, tem os judeus, né, oriundos do que é hoje, né, o Líbano, a Síria, os balacianos, Nigre, enfim, que é um pouco por aí. Eu acho importante frisar que durante muito tempo era distante. É muito raro, quando a gente vai fazer entrevista de história oral nessa primeira geração, ter um Sfaradi com Ashkenazi. Isso começa a mudar depois. Eu já vou falar um pouco sobre isso, que é um tema que eu gosto. De uma maneira geral, vão trabalhar clientela, né? Mascates, e aí a gente tem esse termo de clientelich, né? Agora, recentemente, minha sogra mudou e a gente achou o papelzinho do avô do meu marido, que fazia, né? Que era isso, o prego, né? Na casa, quer dizer, um trabalho que a princípio era muito exaustivo, mas que você investia pouco e que conseguia juntar recursos a ponto de
conseguirem já comprar o lojinha, né? E aí muitos conseguem se estabelecer, de uma maneira geral, no comércio, tá? Essa primeira geração. Comércio de roupas, né? Muito comum. Falar, as entrevistas que eles mostram no livro, minha família trabalhava com couro, trabalhava com algumas especialidades e chegam aqui e vão converter com móveis, né? Também, regiões moveleiras lá da Penha, do Catumbi, e da Rua do Catete, né? Você vai ter isso. Alguns vão ter livros, de uma maneira geral, comércio, o que é interessante, como empregados, como empregadores, alguns vão abrir lojinha, e os nomes são fascinantes também, né? Tem uma história nesse livro que é a família deu o nome, o tio deu a loja de Ninon. Aí o irmão ficou muito chateado que descobriu que Ninon era o nome de uma prostituta famosa em Paris. Quis homenagear, mas enfim, ficou lá a loja com esse nome, né? Então, você tem alguns são os nomes assim, tipo super judaicos, né? Enfim, mas isso é bem interessante. Mas muitos eram empregados também. É muito comum a história: meu pai abre a loja com meus tios, vão trabalhar com ele. Ou tem alguns que vão trabalhar em drogaria, em padaria. É uma vida muito dura, muito difícil. Alguns conseguiram, enfim, ascender rapidamente, mas outros não tanto. Acho muito importante também quando a gente vê generalizações. Eu tenho um texto, depois se vocês tiverem curiosidade, está em inglês, que saiu na Cairo Review of Global Affairs, sobre imigração do Oriente Médio para cá, e ali eu comecei a escrever e a entender que a gente tem uma invenção da comunidade judaica nos anos 40. Até os anos 40, em 44, a gente tem justamente a destruição da Praça 11, quando foi aberta, né, a Presidente Vargas, que é um absurdo. A gente tem um tour, a gente já levou o pessoal da escola também para lá, depois a gente pode falar sobre isso, mas é mais ou menos na década de 40 que a gente começa a ter um pouco essa unificação, né, enfim, de uma comunidade judaica por várias razões, né? Eu usei esse termo invenção, porque tem um livro, não sei se vocês conhecem, A Invenção das Tradições, do Eric Hobsbawm. É um conceito que a gente usa muito em história, em ciência política, quer dizer, não é que inventaram do nada, né? Mas é que você fala como se tivesse uma coisa muito antiga. Sempre teve comunidade judaica no Brasil, mais ou menos, né? Esse negócio de uma comunidade mais organizada, centralizada, é mais ou menos na década de 40, por algumas razões, né? O peso do Holocausto, obviamente, né? Não tem como não falar da Shoah. O peso da revelação dos crimes de Stalin, um pouquinho depois, né, nos anos 50, porque eu falei, tinha os Reuter também, assim, eu falei dos Ashkenazim, dos Faradim, mas os Reuter, os sionistas, mas depois da revelação dos crimes, muitos esquerdistas ficaram, né, enfim, mais matizado a coisa. A criação do Estado de Israel em 48, e é nesse momento, na década de 40, que a gente tem a criação das federações israelitas do Estado do Rio de Janeiro, do Estado de São Paulo e a CONIB. Então, eu acho muito interessante a gente entender aqui o caso do Rio, mas essas duas que são as maiores comunidades, Rio e São Paulo, a partir da década de 40, sim, a gente começa a ter uma coisa mais centralizada. Tem um rabino que teve no Brasil nos anos 20, que é o Rafalovich, que ele já tentava criar uma comunidade, né? Não foi muito bem sucedido, mas eu diria que a partir da década de 40 a coisa vai adiante. Deixa eu ver como é que eu estou de tempo. Vou acabar. Bem, de uma maneira geral, essa comunidade vai focar em educação, a gente já comecei falando um pouco sobre isso, de uma maneira geral, tá? Criando as escolas, né? Eliezer Steinberg, Scholler Malher, de onde eu venho, Eliezer no estudo dos meus filhos, Hebreu brasileiro no primeiro momento, Barilã, Talmud Torá, depois eu falei que muitos foram, né, mesclando. Então, vai se criar essas escolas, e muitos contam poxa, eu morava na Tijuca, até hoje eu vejo a pessoa da Eliezer, mas ia, né, tem um menino de Niterói, mas faz questão de vir, porque, né, a educação judaica é importante. Outros vão estudar na escola pública de qualidade, isso existiu durante muito tempo, né? Hoje, acho que talvez Pedro II e os colégios de aplicação, mas você tem uma presença
significativo de judeus nessas escolas, porque os pais entendiam, né, que era essa educação pública de qualidade, investimento de escolas privadas abertas. É muito comum a gente ver o Liceu Franco-Brasileiro, o Andrews, como escolas dessas primeiras gerações, né, em que eles iam estudar. Então, não importa, muitos falam, a gente contava moedinha, mas educação e cultura, né? A escola e o piano, o teatro, seja comunitário, né? Vinha um grande artista judeu e tal, ou seja, de uma maneira geral, eu acho isso muito bonito, né? E, de uma maneira geral, a partir dessa primeira geração, a gente já começa a ter uma segunda geração indo para as universidades, né? Eles mostram no livro que tem não uma sobre-representação, mas você tem um número bastante significativo de judeus indo para as universidades, e isso é o quê? Ascensão social. Aí a gente começa a ter o médico, né? O advogado, o engenheiro, né? E aí é interessante que muitos tinham alguma militância política, sobretudo os esquerdistas, né? Os progressistas em casa, mas muitos judeus começam a ter acesso a uma militância política, e muitos vão ser ativos durante os anos da ditadura, a partir das universidades. Tá? Então, enfim, é uma história incrível que a gente tem aqui. Eu fiz aqui um panorama. E, bem, essa história específica do Rio de Janeiro passa, alguns poucos chegaram no Porto porque estavam em primeira e segunda classe. Né? Normalmente era isso. Quando você vem nas classes mais abastadas dos navios, você descia ali e não tinha muito problema. De uma maneira geral, os judeus vinham, né? Como eu falei, tinha que juntar o dinheirinho para trazer um primo, desciam na Ilha das Flores, né? Que era um projeto, quer dizer, agora, né? Tem essa, vocês visitaram ou vão visitar, mas a Ilha das Flores não é uma coisa solta. Eu não sei se vocês viram isso no tour. Na realidade, você tem aqui no hemisfério ocidental, nas Américas, de uma maneira geral, era muito comum em países de grande imigração que você tinha uma ilha onde esses imigrantes eram recebidos no primeiro momento, tinha uma série de triagens para depois irem para o continente. Quem nunca foi, pelo amor de Deus, fora Nova York, visite a Ellis Island. É meu lugar preferido. Fui 2 vezes nos Estados Unidos. É bem interessante. Falam que 40% a 50% da população americana descende de pessoas que passaram por Ellis Island, um país, né, de imigração. É bem interessante. Alguém já foi? Não? O mesmo passeio que você vai para a Estátua da Liberdade, que é uma roubada, que se paga o ferry, para aqui. E é uma ilha, né, a Ilha Ellis, e é bem interessante porque eles fizeram de propósito, como se fosse um castelo, né, um palácio. Falaram, olha só, na Europa, o palácio era para os nobres. Aqui nos Estados Unidos, os imigrantes estão chegando, eles vão ser os nobres, enfim. Ficou muito abandonado depois, né, a imigração eles entram nesse espaço do final do 19 até meados do 20, ficou muito abandonado. Nos anos 80, um industrial americano, um businessman chamado Lee Iacocca, vai juntar uma galera e vai revitalizar. E hoje eles fizeram um dos museus mais incríveis do mundo, no sentido de que você entra na sala e fala, olha, aqui chegavam, os navios aportavam. E aí tinha que passar para ver quem tinha tracoma, né? Então você tinha a sala da inspeção médica. E aí, eu fui nos anos 90, não, eu fui em 2009 de novo, mas eles já devem ter modernizado isso. Mas era assim, você pega um fone, como se fosse um telefone público, você escuta uma entrevista de história oral, falando, minha família chegou do Chipre, e aí teve que parar nessa sala, e fizeram exame, e meu avô teve que voltar, porque descobriram que ele tinha problema. Aí depois você passa para outra sala, que era a sala que era do idioma, quem tinha o mínimo de capacidade de falar inglês, enfim. Então é bem interessante, porque a Ellis Island acaba se tornando um pouco o grande modelo, né, desse tipo de museu que a gente tem. Quer dizer, no passado foi um espaço, não por acaso ilha, de propósito, porque se você tem alguma doença, se você tem alguma ameaça, você contém ali. Tem alguns filmes, tem um filme chamado Hitch, Conselheiro Amoroso, que é um filme meio com aquele Chris, não, Smith, sei lá, um ator famoso, eu esqueci. Tem um com a Charlotte Gainsbourg, que é uma francesa que passa aqui, chamado Novo Mundo. Enfim, tem alguns filmes gravados aqui. Esse espaço é bastante conhecido dos Estados Unidos. E a dica, quem for para Nova York, depois de visitar Ellis Island, no Lower East Side tem um museu chamado Tenement Museum,
que é um museu bem legal, que era onde aqueles que conseguiram entrar, onde é que eles iam morar em tenement, que seria cortiço, né? Então, é um projeto que também nasceu de ativistas judeus, mas é bem legal o tenement, porque são 5 apartamentos, e aí tem um judeu ashkenazi, um judeu sfaradi, um italiano, um irlandês, eles contam ali um pouco, né, dessa história mais ampla. Mas, enfim, eu só queria dizer que o que a gente tem agora, né, já tem alguns anos que a Ilha das Flores, né, está com a Marinha há muito tempo, né, foi esse espaço aqui no Rio, né, que os imigrantes mais pobres, né, no primeiro momento, paravam ali, tinha uma triagem. Eles foram, enfim, ficou meio que usado pela Marinha para outros fins, em grande medida por conta do ativismo estadual da UERJ de São Gonçalo, de um professor, inclusive, de origem judaica, Luiz Resnick, que eles começaram a reaver, né? Isso é importante porque é parte da história da imigração no Rio de Janeiro, é parte da imigração judaica, mas a história de São Gonçalo também, que é um lugar que normalmente as pessoas... Agora todo mundo está falando de Vini Júnior, né? Que é nativo de São Gonçalo, mas você tem isso, né? O Canadá também tem isso, em Halifax, com Pier 21, Buenos Aires, agora eu estou indo em julho para Buenos Aires, vou lá conhecer o museu deles. Essas grandes cidades que receberam imigrantes é muito comum, né? Eu acho que Halifax não chega a ser ilha, mas é o porto que você segura ali, né? Não só judeus, mas é isso. Então, antes da gente conversar um pouquinho, só para falar que, como bons judeus na educação, a gente é o povo do livro. Tem muita gente, tem muito livro bom sobre imigração de uma maneira geral, mas a principal que eu queria recomendar para vocês é essa belezura, que é os Judeus Cariocas. Tá? Ele tem 13 anos, esse livro, que foi escrito pelo Flávio Limonsic e pela Keila Greenberg. Na realidade, essa série era da Cidade Viva, foi financiada pela Light. Eles têm um maravilhoso sobre os árabes no Rio, que é do professor Paulo Gabriel e Luda Rocha Pinto, e tem um outro que eu acho que é sobre portugueses, tá? Que o Rio é uma cidade de imigração, né? E os judeus fazem parte, e é um livro muito, muito legal, porque eles fazem essa história, muito do que eu trouxe aqui de conteúdo eu cito deles, mas eles terminam com depoimentos. Tem o Jacques Morelenbaum, tem a Anabela Geiger, e eu acho muito importante isso também, né? A elite, parte da elite brasileira não queria imigração judaica, falava, vamos construir quisto étnico, não temos que importar um problema da Europa. Quem? A elite brasileira. Você tem as circulares secretas do Itamaraty, que tentava vetar a vinda de judeus, não era uma coisa aberta, mas, no final das contas, né, uma comunidade que veio, se imiscuiu, né, na sociedade maior e que fez muito bem. No Brasil, o documentário da Sandra Kogut, lá, O Passaporte Húngaro, tem uma fala da avó dela, falando, a gente fez muito bem. Né? Eu acho que o Brasil fez bem para a comunidade também. Mas, enfim, eu queria recomendar esse livro. Um outro livro que aí não é exatamente Rio, mas eu adoro esses livros. Boris Fausto, Zichrono Livraha, acabou de falecer, é um dos maiores cientistas políticos e historiadores do Brasil. Uma vez eu falei Ócios e Negócios, e o filho dele, o Sérgio Fausto, que é da Fundação Fernando Henrique Cardoso, falou, Monique, nós somos judeus, negócios e ócios, né? Que é a história, não sai o título aqui, que é a história da imigração. Eu gosto muito porque o Boris Fausto, a família dele é de Aydin, perto de Izmir. Então, a família vem do Império Otomano, e ele conta nesse livro de memórias, na realidade ele é misturado, parte sfaradi. O lado romeno, como eu sou historiadora do Império Otomano, a Romênia fez parte do Império Otomano há muito tempo. Para mim é muito sfaradi, mas enfim, então, mas de uma maneira geral ele acho que é nasce sfaradi, e esse livro ele conta as memórias, e é maravilhoso, porque eu acho que o que tem em comum aqui com o livro do Flávio e da Keila são historiadores de origem judaica contando a história. Então não é só a memória, né? A memória é com uma reflexão. Não saiu o título aqui, desculpa, quando eu fui botar no PowerPoint, ele deu uma editada bonitinha, mas depois eu mando para vocês. Eu fiz uma resenha desse livro para o Primo Levi Center, que é da Sarah Brevaia Stein, se chama Family Papers. Gente, esse livro é maravilhoso. Saiu nos Estados Unidos há uns
2019, mais ou menos. Ela é uma professora, acho que da Universidade da Califórnia, e ela vai contar a história da família Levi, que é uma família de Salônica, que, quando chega, imagina a história dos judeus de Salônica, como eu falei, a cidade que teve maioria judaica no Império Otomano, depois Salônica passou a ser grega. Quem vai destruir os judeus de Salônica são os nazistas, é Auschwitz, não são os otomanos muçulmanos. Eu sempre gosto de contar isso. Mas esse livro, a partir da documentação, e ela usa toda a correspondência, ela vai contar uma história global da família Levi. Então, a parte que ficou em Salônica foi extinta. A parte que foi para Paris foi extinta, porque também foi para Auschwitz. Aí tem um que foi para Manchester, outro que foi para a Índia, mas o core dessa família veio para o Rio de Janeiro. É a família do Joaquim Levi. Eu até conversei com ele, o economista, né? A irmã dele é da Fundação Eva Klabin, que é um lugar que vocês têm que conhecer, se vocês ainda não foram. É maravilhoso, tem uma pegada muito judaica, que mulher incrível que foi. Mas esse livro é delicioso, e eu fiz uma resenha, depois eu posso mandar para vocês, está em inglês, que era justamente o que eu queria contar para o povo lá de Nova York. Olha só, a gente só consegue contar essa história porque foi no Rio de Janeiro, que muitos falam que é o fim do mundo, que parte da família sobreviveu e depois foi reconectando. Não sobreviveu, como ascendeu, tem um papel importantíssimo na história política, econômica e cultural do Brasil. Mas, enfim, desculpa que saiu, eles cortaram. E tem outros dois, eu puxo sardinha para os paradigmas das minhas pesquisas. O livro da Tatiana Soleil Levi, A Chave de Casa, na realidade é um romance, ela ganhou vários prêmios, mas uma das histórias, ela se conta 3 histórias, é da família dela, que é de Izmir também, né? Esmirna, que falava, mas desde que a República da Turquia nasceu, eles turquificaram o nome. Izmir, e é uma das cidades turcas ainda hoje com presença judaica. 1.500 judeus ainda. E o livro do Joseph Ashkenazi Pernide, que é das Fogueiras da Inquisição, As Terras do Brasil, são as memórias dele. Sempre que alguém tem Ashkenazi no nome, a gente sabe que ele é sefaradi, né? Eu acho isso bem interessante, porque historicamente Ashkenazim que se abrigaram, muitos Ashkenazim fugindo de pogrom, fugindo de perseguição, se abrigaram no Império Otomano, e aí não tinha sobrenome na época, né? Enfim, é bem interessante o nome dele, porque sempre que tem di, é profissão. Pernide, ele tinha algum antepassado queijeiro, né? Então, o Joseph Ashkenazi, né, apesar dele ser totalmente otomano, turco, né, enfim, e alguém era um queijeiro na família, né? Mas, enfim, tem muitos livros. Vem de queijo, né? Então, sempre tem dia, quer dizer, profissão. Eu sou arastarmadia, eu sou historiadora, pesquisadora, né? Esse ti é a terminologia para profissão. Então, esse é o último slide. Eu falo para caramba. Mas para mostrar, tem toda uma bibliografia, tá? Eu não botei aqui a Fania Friedman, que vai contar a história da Praça 11, enfim, Suzane Workman, né, sobre as memórias da Saara, a Paulinha Ribeiro, né, que também conta a história da Saara. Paula maravilhosa. A Paula trabalhou no Heranças e Lembranças. A Paula, junto com Suzane, as duas são muito parceiras, e Karen Workman, são os grandes nomes de história oral, de memória da imigração judaica. E é só para terminar, o que eu acho muito interessante, porque a gente está na área, está falando de história, está falando de museus de memória, é que, em grande medida, o projeto Heranças e Lembranças, iniciado aqui nos anos 90, uma coisa muito específica dos judeus, vai gerar um conhecimento acadêmico, um conhecimento mesmo institucional, que vai ser o Museu da Pessoa, que é reconhecido no mundo todo, tá? A Karen teve que ir para São Paulo. A Karen, no meio da pandemia, ela entrevistou meu ídolo. Depois a Suzane me falou que é ídolo dela também, que é o Orhan Pamuk. O Orhan Pamuk mudou a minha vida, eu morei na Turquia por causa dele. E aí, quer dizer, você cria o Museu da Pessoa aqui, tem braço nos Estados Unidos, em Portugal, dá aula no Canadá, como a gente estava falando aqui. Então, a gente roda, vai ali do outro lado da poça, mas parte dessa busca pela memória, pela história oral, e que tem tantos pesquisadores brasileiros, judeus, trabalhando com esse tema, e aí eu termino falando do meu querido amigo Charles
Steinman, né? Tive com ele agora, eu assisti a palestra dele aqui, sensacional, na Kristallnacht, e tive a oportunidade de passar 3 dias com ele em Zurique. Metade do dia a gente ficava tomando café e conversando, né? E ele me falou, inclusive, uma coisa que a gente queria depois aprofundar, essa ligação que a área vai ter com os marroquinos. Como assim? Né? Quer dizer, alemães, essa construção aqui, mas a percepção de que os judeus marroquinos já tinham chegado antes, né? Eles já eram talvez mais brasileiros. Como é que a gente começa, né, para a gente chegar a essa comunidade judaica multifacetada, mas minimamente institucionalizada? A gente tem essas trocas, né? Então tem muita pesquisa. Eu, Monique, não sou pesquisadora desse tema, né? Eu trabalho com a história internacional do Brasil, com as relações do Brasil com o Império Otomano, com a Turquia, com Israel também. Morei nos 2 países, né? Mas não tem como não falar. Eu sou filha disso, né? Sou cria disso. E há alguns anos eu criei, junto com Ezequiel Pessar, que é argentino, né? Um walking tour chamado Rio Judaico, entre tantos roteiros que eu tenho, em que a gente justamente andando, a gente começa na... Você fez, né, Dan? A gente começa na Praça Mauá e termina, a gente terminava na Livraria Cultura, que infelizmente fechou, né? Que era o povo do livro. A gente termina na Cinelândia, praticamente uma linha reta, e como a gente pode ter, né, marcas da história judaica no Rio de Janeiro. Então, entre os muitos chapéus, com muita humildade, eu não trabalho especificamente com a história judaica, mas perpassa, né, todo o trabalho. Mas acho que é isso. Nem bebi água. Fala. Tem algumas perguntas aqui no chat, se você puder. Primeiro pedem para você falar sobre aqueles filmes lá do início. Posso voltar aqui? Sim. Passar os títulos dos filmes, né? Sim. E eu não consigo enxergar, gente. Não, é muito pequeno realmente. Não são exatamente filmes, são programas, né? Quer dizer, Jewish Shadchanut Modern. Séries, né? Isso aqui é um reality show, né? Inclusive, é bem interessante porque ela nem fecha as histórias, a gente não sabe. Depois eu comecei a seguir nas redes sociais e falei, e aí, o que aconteceu? Ninguém deu certo, gente. Acho que não tem um casal que deu certo. É um desastre. Mas o ponto não é esse, ela não é exatamente uma Shadchanit bem sucedida. Quer dizer, eu acho que o casal da Califórnia... Não, se bem que parece que... Spoiler. Não vou assistir. Não, mas você tem que ainda não assistiu, né? Não, eu estou brincando. Mas eu acho que o importante não é se dá certo ou não. É imperdível, One of Us é imperdível e o Non-Orthodox é imperdível. Aí o do Eli Cohen também tem que estar preparado, porque eu chorei para burro no final. Apesar de saber o final, eu chorei, entendeu? Eu explico com o Steve, tá? Que chamava-se Os 10 Mandamentos. Não era uma série da Netflix, eu peguei por acaso num canal 544, passava aos sábados, 2 episódios a cada sábado, tinha que passar. Os 10 Mandamentos eu não conheço. Era de judeus religiosos que não aceitavam que seus filhos quisessem fazer o exército. Então, no exército que tomava conta deles, mas a família negava eles. Então, isso é interessante, porque esse grupo aqui, se você assistir as 2 temporadas de Justiça, aliás, tem uma história surreal da avó. Não sei se vocês perceberam isso. Uma atriz que fazia a avó. Aí, no dia seguinte, lá no próximo episódio, uma outra atriz fazendo a avó. Porque ela morreu. A atriz morreu. Mas eles nem se deram o trabalho de explicar. Eu lembro que eu fiquei, gente... Eu fiquei chocada, eu já peguei com aquela primeira, né? Que era muito, sei lá, são muito diferentes, né? Eu confesso que eu implico muito com o Stacey, porque eu acho que passa uma imagem absolutamente só positiva, e quando é um grupo que tem lá as suas questões políticas. O que muitos vão falar do mérito é que todos os atores que fazem, nenhum é ortodoxo, tá? Inclusive o Michael Aloni, que é o Akiva, ele é super, né? Apresenta... Eu não sei se é um mérito ou um desmérito, porque eles usam muito da licença cinematográfica, talvez com um certo exagero, entendeu? Eu que conheci um pouquinho a ortodoxia, ou uma das facetas, assim, adorei a série e tal, mas tenho lá minhas questões.
Tem lá suas questões, mas eu falei, para quem estava perguntando, né, eu falei de Stisen, que é uma série israelense, que fala muito em Yiddish, né? Tem muito hebraico, mas é porque a princípio eles falam Yiddish. Unorthodox, que é na realidade uma microsérie em inglês, porque ela passa no Brooklyn e ela passa em Berlim, e é de um dos ramos, para mostrar que também tem diferenças entre a ortodoxia, e o One of Us, que também passa no Brooklyn, mas que mostra um lado meio que perverso, de quem tentou sair de violência sexual, enfim, tem seus problemas aqui, né? Então, o que eu quis mostrar é que, mesmo quando você pensa, os judeus ultra-ortodoxos, amigo, tem muitas subdivisões, tem muitos rachas, tem muito tabu. O diamante do você também vai se esgotar contra os Exatamente. Agora, tem não sei se vocês já viram, eu acesso porque eu sou fellow da Brandeis, é um streaming chamado Easy, IZZY. É um streaming israelense. A minha irmã agora, mostrei para ela em Miami, ela ficou louca. IZZY. É um streaming só de programas israelenses. Então, você tem Surugame, eu nem falei aqui, você tem outras séries. Eles estão IZZY. no Instagram também, dando a indicação como contratar. Então, se você entra no site, tem alguns episódios gratuitos, assim, para você fazer tipo degustação, né? Não parece ser muito caro. Eu, como sou fellow do Summer Institute for Israel Studies, aqui chique, da Brandeis University, e aí eles deram para a gente acesso justamente para a gente usar em sala de aula. Mas, enfim, eu tenho que conseguir mostrar para os alunos, né, em sala, porque não é todo mundo que acessa. E eu falei também de Valley of Tears, que é uma microsérie também na HBO sobre a Guerra de Yom Kippur, e The Spy, que é uma microsérie na Netflix sobre a história do Eli Cohen, né, que é um judeu egípcio, mas que cria toda uma história fictícia para se infiltrar na Síria, como se ele fosse um imigrante sírio, né, na Argentina, e ele passou informação de inteligência essencial para a Guerra dos 6 Dias. Tem uma pergunta que fala que gostaria de saber se todos os imigrantes passaram pela Ilha das Flores. Você explicou que não, por causa da chegada lá no porto, né? Quem vem com mais recursos em primeira, segunda classe, a princípio não. Normalmente era terceira classe, e eu não sei exatamente o período que a Ilha das Flores funcionou, né? Eu acho que tem um período que já não precisa. Pergunta como era feito o registro disso, se existe um registro disso. Então, o Arquivo Nacional, eu falei para vocês da Biblioteca Nacional que digitalizou os periódicos. O Arquivo Nacional tem digitalizado os registros de entradas de estrangeiros. Isso foi uma maravilha para nós pesquisadores, tá? Eu ia nos anos 90 pesquisar qualquer coisa no Arquivo Nacional, aí tinha uma fila, porque meu avô veio da Itália, meu bisavô de Portugal, porque muita gente querendo buscar a confirmação da entrada dos seus antepassados para ganhar cidadania. Acredito que alguns judeus também estejam fazendo isso agora por causa da cidadania polonesa, né? Então, mas esses registros estão digitalizados no site do Arquivo Nacional. Então, isso é bem interessante, inclusive, tem que fazer um registro prévio, né, para você acessar, um cadastro, mas é bem intuitivo, bem tranquilo, né, enfim. E quem trabalha com genealogia também, agora o que é interessante e curioso em relação ao registro de entrada é a questão dos sobrenomes. Eu tenho parte da minha família que virou Porrachevski. Só queria falar isso. Que são conhecidos, né? Tem uma pergunta da pessoa querendo saber informações, aonde conseguir informações sobre os judeus que chegaram em 1926 e 27. Eu acho que você acabou de responder, né? Eu acho que entra no Arquivo Nacional, ou é bem interessante, entre os muitos jornais que foram digitalizados, tem o Jornal do Comércio, ele foi digitalizado recentemente. Eu mesma estou escrevendo agora um perfil de uma mulher que se converteu até aqui na área, estou pedindo aqui ajuda, e aí é muito interessante, porque eles têm assim, quem entrou, quem se naturalizou, não é raro, de casa, de pijama, você entrar, sobretudo no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, que tem Jornal do Comércio no Brasil todo, no site da Biblioteca Nacional, é Biblioteca Digital, você acessa essas informações. Perfeito. Monique, tem uma historiadora, uma pesquisadora, não é historiadora, uma jornalista que se especializou em pesquisas de antepassados que chegaram no Rio, que é a Cláudia Altúlia. Então, as pessoas interessadas também podem
por intermédio dela, contratar um serviço. Legal. Então, para quem está online, né, a Beth está falando da Cláudia Altschuler. Ela era da Casa Rui, não era? Sim. Eu lembro dela. Se vocês puderem mandar por escrito, a gente tem Instagram. Ela tem o Instagram com o nome dela. Depois então, você compartilha. Sim. Porque quer dizer, você pode fazer a pesquisa por conta própria, que também é interessante. Eu sempre acho, né? Falei, história é muito importante, muito interessante, mas você pode terceirizar por alguém que já tem experiência. Muito legal. Querem saber o nome da ilha novamente? Ellis Island, né? Ellis Island, em Nova York. Nova York, que fez o papel da Ilha das Flores, né? Na realidade, eu acho que são concomitantes. Acho que a Ilha das Flores vem um pouquinho depois, mas a ideia é a mesma aqui no hemisfério ocidental. Sempre que eu vou para os Estados Unidos, eu sou aquela chata. Quando alguém fala here in America, eu falo here in North America, né? Porque a América somos todos nós, né? Eles têm a mania de chamar América lá. Eu brigo com todo... Eu encho o saco, gente. Mas aí isso era muito comum. Então, como eu falei, o Canadá tem esse Pier 21 em Halifax, Buenos Aires, eu não sei, depois eu vou descobrir o nome, Buenos Aires, estão virando museu agora. E aí, Ilha das Flores, a princípio, aquilo é território militar, né? A gente viu que não é qualquer dia que pode visitar, mas tem essa uma pessoa fala sobre, durante a chegada, muitos foram trabalhar no liceu. Eu não vi. Bom, parabéns pela palestra, apenas uma fala do liceu, objeto da minha pesquisa, alunos e imigrantes como Davi Pérez, Ronai, chegaram ao Brasil e foram trabalhar no liceu. Ele deve estar falando do colégio do Pedro II, né? Porque o Paulo Ronai foi, acho que foi o Pedro II. O Paulo Ronai tem um livro, Como Aprendi Português e Outras Línguas. Ele é um caso raríssimo também, a gente está falando das exceções, né? Porque ele falava milhares de línguas. Tem um parêntese aqui em relação ao Paulo Ronai. Eu tive uma bolsa na Biblioteca Nacional em 2007, chamada O Oriente Médio no Acervo da Biblioteca Nacional. Eu fui catar o que tinha lá. E aí eu achei no cofre, não sei se está no cofre, mas na divisão de manuscritos, um monte de documentos doados em 1948 pelo Paulo Ronai para a Biblioteca Nacional. E aí, conversando com a família, eu descobri que o Paulo Ronai tinha um irmão chamado Jorge Ronai, que o Paulo Ronai conseguiu vir para cá, húngaro, e o irmão foi para Istambul. Durante a Segunda Guerra, parece que depois ele faleceu, e a brincadeira entre os irmãos, imagina, o Paulo Ronai, ele era um estudioso de línguas, deixa eu achar os documentos mais estranhos aqui em Istambul e vou mandar para o Paulo Ronai. Então, tem documentos em persa, eu levei vários especialistas ali, a percepção da família é que ficou muito duro para o Paulo Ronai guardar aqueles documentos que ele lembrava do irmão, por isso que ele doou para a Biblioteca Nacional, na divisão de manuscritos. Incrível, eu adoro essa história. Tem uma dica para encontrar documentos fala do Arquivo Nacional, Paulo Ronai e Davi Pérez trabalharam no Liceu Francês. Então, tem esse liceu que agora é o franco-brasileiro, que muitos judeus estudaram lá. Então, não duvido que também tenham tido judeus entre os professores, ou não sei se é o Molière também, que fica tudo ali pertinho de mim, tudo em Laranjeiras, né? O Davi Pérez também trabalhou no Pedro II. Mas o Davi Pérez, ele vem da Amazônia, né? Ele é judeu marroquino que vem da Amazônia. Tem livros sobre ele. Eu acho que o Narman Faubel, que a gente está falando aqui desses pesquisadores, acho que o Narman Faubel já publica alguma coisa. São Paulo. Que faz tempo que eu não lido com esse tema, mas uma época que eu acompanhava muito. E tem um livro, gente, maravilhoso. Quando eu trabalhei no Exército há 3 anos, na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Aqui no Brasil, eu saí um pouquinho antes dos tempos complicados. Trabalhei de 2015 a 2017. Estive na Amazônia. E tem um livro maravilhoso do seu Samuel Ben-Shimol, chamado Eretz Amazônia. É uma delícia esse livro, porque ele foi professor da Federal do Amazonas, a família da Bemol, mas ele conta, porque aqui a gente está falando dos mascates, na Amazônia, os judeus e os árabes vão fazer regatão, não? Esqueci o nome. Eles eram mascate, mas em água. Então, passavam as grandes festas, eles iam para as casas, né?
E aí eu só voltava depois de tantos meses. Inclusive, tem um monte de mistura ali de judeu com índio. E chegava até Iquitos, no Peru. É fantástico esse livro dele. A gente chama Eretz Amazônia. Não sei se está esgotado, não deve ser difícil de achar num estante virtual. Muito bom. Enfim, coordenando o Centro de Memória do Liceu, a lista de antigos alunos judeus é infinita e demarca os diversos momentos de chegada. É a Ana Lúcia Balaciano que está falando. Então, no livro da Keila e do Flávio, eles citam uns 2 ou 3 casos, eu não tinha muita ideia, de judeus que foram estudar no Liceu Franco-Brasileiro. Eu confesso que eu sempre escutei muito do Andrews, meu próprio sogro, escutei muito do Andrews e do Pedro II, e do Andrew também. Minha mãe foi para o Andrew. Aí que impressionante como eles eram já ligados com cultura. Tinha um teatro, tinha muita assim, coisa do jornal, tinha muita questão dessa ligação com a cultura já recém-chegados aqui no Brasil. Ela diz que o ciclo da borracha era ligado ao diretor do Liceu Franco-Brasileiro. Daí que muitas famílias enviaram seus filhos para o Rio para estudar. Sim, tem muitos que contam isso. Tem uma história até do seu Gênesis, que é um dos entrevistados aqui, que ele, na realidade ele é de Pernambuco, Paraíba, Pernambuco, que veio com 15 anos para o Rio para estudar. Então, você tem, sobretudo, né, da Amazônia, mas mesmo os judeus do Nordeste, que a comunidade é muito pequena e que não tinha tanto acesso à educação, começam a mandar para cá. E aí, acredito que alguns vão estudar no hebreu, mas acho que outros vão estudar nessa